Se crês que os verdes botões despertam na primavera e que o outono pinta as folhas com um fogo sombrio, então crês que mantive meu coração inviolado para entregar a um só homem meu desejo ardente. A canção de Beirute. Cascos soavam pelas ruas que desciam em direção ao cais. As pessoas que gritavam e se dispersavam tinham apenas um vislumbre fugidio de uma figura de armadura montada num garanhão preto e de um largo manto escarlate flutuando ao vento. Do alto da rua vinham os gritos e a algazarra dos perseguidores, mas o cavaleiro não olhou para trás. Continuou rumo ao cais e deteve o garanhão na beirada do pier. Marinheiros o encaravam boquiabertos enquanto varriam e raiavam as velas de uma galé de proa elevada e casco largo. O timoneiro, robusto e de barba negra, parado na proa, afastava o barco do cais com um gancho. Soltou um grito zangado quando o cavaleiro desceu da sela e deu um longo salto, pousando em cheio no centro do convés. Quem o convidou a bordo? Vamos sair daqui! Rugiu o intruso, com um gesto que fez espirrar gotas vermelhas de sua espada larga. Mas estamos a caminho da costa de Kush, explicou o timoneiro. Então para Kush eu vou! Vamos, estou dizendo! O outro lançou uma olhadela para a rua pela qual um esquadrão de cavaleiros vinha galopando. Logo atrás deles seguia um grupo de arqueiros, carregando as bestas em seus ombros. Pode pagar por sua passagem? Perguntou o timoneiro. Pagarei com meu aço! Brandou o homem de armadura, brandindo a espada que reluzia azulada à luz do sol. Por Kron, homem! Se não seguir em frente, vou encharcar este barco com o sangue da sua tripulação. O timoneiro era bom em julgar os homens. Bastou uma olhadela para o rosto fadigado, embrutecido por ardor e coberto de cicatrizes do guerreiro, e ele gritou a ordem enquanto afastava-os do cais. A galé flutuou pela água límpida, os remos começando a soar simultaneamente. Então, uma lufada de vento inflou a vela aberta. A nau leve foi arremetida adiante pela rajada e tomou seu curso como um cisne, deslizando pela água enquanto avançava. No cais, os cavaleiros brandiam as espadas e berravam ameaças e ordens para que o navio retornasse, ao mesmo tempo gritando para que os arqueiros se apressassem antes que a nau estivesse fora do alcance de suas bestas. Deixe-o se enfurecer. O espadachim disse com um sorriso rígido. O mestre desceu do pequeno convés da proa, atravessou as fileiras de remadores e chegou ao convés intermediário. O estranho estava parado, com as costas voltadas para o mastro, olhos alertas e semicerrados, espada de prontidão. O timoneiro o observou com firmeza, tomando cuidado para não fazer nenhum movimento na direção do longo punhal que trazia na cintura. Vi uma figura alta e de constituição poderosa, trajando uma cota de malha preta, grevas lustradas nas pernas e um elmo de aço azulado do qual se pronunciavam chifres de touro polidos. Um manto escarlate pendia dos ombros da cota de malha e era soprado pelo vento marítimo. Um cinturão largo de couro, com uma fivela dourada, segurava a bainha da espada larga que empunhava. Sobre o elmo de chifres, seu longo cabelo negro de corte quadrado contrastava com os flamejantes olhos azuis. Se vamos viajar juntos, é melhor que estejamos em paz. Meu nome é Tito, timoneiro licenciado do Porto de Argos. Estou indo para Kush, onde vou comercializar joias, seda, açúcar e espadas de cabo de bronze com os reis negros em troca de marfim, azeite de coco, minério de cobre, escravos e pérolas. O espadachim deu uma rápida olhadela para as docas atrás dele, onde as figuras ainda gesticulavam impotentes, tendo nítida dificuldade em encontrar um barco veloz o bastante para alcançar a rápida galé. Eu sou Conan, da Ciméria. Cheguei a Argos em busca de trabalho, mas sem guerras em vista, não havia nada em que pudesse empregar minhas mãos. Por que estava sendo perseguido pela guarda? Tito perguntou. Não que seja da minha conta, mas pensei que talvez... Não tenho nada a esconder. O cimério replicou. Por Kron, embora eu já tenha passado um tempo considerável em meio aos povos civilizados, seu comportamento continua além da minha compreensão. Bem, na noite passada, em uma taverna, um capitão da guarda do rei violentou a garota de um jovem soldado que, naturalmente, acabou com ele. Mas parece haver alguma lei maldita contra matar oficiais da guarda, e o rapaz e sua namorada fugiram. Há boatos de que eu havia sido visto com eles, então hoje fui levado à corte, e um juiz me perguntou para onde o rapaz tinha ido. Respondi que, uma vez que ele era meu amigo,
Não podia traí-lo. A corte ficou furiosa e o juiz desatou a falar sem parar sobre meu dever para com o Estado, a sociedade e outras coisas que não entendi, e me ordenou revelar para onde o rapaz tinha fugido. Àquela altura, eu também estava ficando furioso, pois já tinha explicado minha posição. Mesmo assim, engoli a ira e fiquei quieto, mas o juiz determinou que eu estava demonstrando desprezo pela corte e que deveria ser jogado num calabouço para apodrecer até que traísse meu amigo. Então, ao ver que todos estavam loucos, desembainhei minha espada e parti a cabeça do juiz. A seguir, abri caminho pela corte e, ao ver o garanhão do chefe de polícia amarrado ali perto, cavalguei para o cais, onde esperava encontrar algum navio que estivesse partindo para o estrangeiro. Bem, Tito disse asperamente. os tribunais já me extorquiram o bastante em processos movidos por ricos comerciantes para que eu lhes demonstrasse algum amor. Terei de responder por algumas coisas se tornar a ancorar naquele porto, mas posso dizer que agi por coação. Pode baixar sua espada. Somos marinheiros pacíficos e não temos nada contra você. Além disso, é bom ter um guerreiro assim a bordo. Vamos até o tombadilho tomar uma caneca de cerveja? Por mim, de acordo. O cimério respondeu de pronto, embainhando a espada. A Argos era uma nau pequena e robusta, uma típica embarcação de comércio que trabalhava entre os portos de Zingara, de Argos e das costas ao sul, sempre navegando próxima da praia e raramente se aventurando em mar aberto. Tinha polpa alta e proa curva e elevada. O casco era largo no meio e se encurvava harmonicamente da direita até a traseira. Era guiada por um longo leme na popa, e sua propulsão era garantida principalmente pela vela larga de seda listrada, auxiliada por uma vela de patíbulo. Os remos eram utilizados para sair de enseadas e baías, assim como nos períodos de calmaria. Eram 10 de cada lado, 5 à frente e mais 5 depois do convés intermediário. A parte mais preciosa da carga ficava armazenada debaixo desse convés e do dianteiro. Os homens dormiam nessa área e entre os barcos dos remadores, protegidos por toldos quando o tempo estava ruim. Com 20 homens dos remos, 3 na popa e o timoneiro, a tripulação estava completa. Assim a Argo seguia firme para o sul, com o tempo consistentemente bom. O sol brilhava dia após dia com calor cada vez mais feroz, e os toldos foram hasteados, tecidos de seda listrados que combinavam com a vela cintilante e os apetrechos de metal dourado que havia na proa e ao longo da almurada. Eles avistaram a costa de Shen, longas extensões de prados com as coroas brancas da cidade aparecendo ao longe e cavaleiros de barbas pretas azuladas e narizes curvos sentados aos seus corcéis nas praias, observando com suspeita a galé. A embarcação não atracou, já que os lucros eram escassos no comércio com os filhos de Shen. O mestre Tito tampouco atracou na larga baía onde o rio Styx desaguava no oceano e os enormes castelos negros de Shemi avultavam-se sobre as águas azuis. Navios não podiam parar naquele porto sem serem convidados. Era um local onde feiticeiros sombrios lançavam magias tenebrosas envoltos pelo negrume de fumaças sacrificiais, que emanavam eternamente de altares manchados de sangue, onde mulheres nuas gritavam e onde dizia-se que Set, a velha serpente, arquidemônio dos Iborianos, mas deus dos estígios, contorcia suas espirais reluzentes em meio aos seus adoradores. Tito também não se aproximou daquela baía onírica que parecia feita de vidro polido. Mesmo quando a gôndola com a proa em forma de serpente surgiu por detrás de um ponto fortificado em terra, com mulheres nuas de pele escura e grandes botões vermelhos nos cabelos convidando os marinheiros e fazendo poses provocantes. A seguir, não se via mais torres reluzentes no continente. Eles haviam passado pelas fronteiras ao sul da Estígia e navegaram pelas costas de Kush. O mar e seus costumes eram um mistério infindável para Conan, cuja terra natal ficava entre as colinas ao norte. Mas o viajante também era objeto do interesse dos robustos marujos, poucos dos quais já tinham visto alguém da sua raça. Eram típicos homens do mar argosianos, baixos e fortes. Conan era bem mais alto do que eles, e nem mesmo 2 juntos conseguiam se equiparar à força do bárbaro. Os marujos eram duros e robustos, mas a resistência e a vitalidade do cimério eram como a de um lobo,
Sua musculatura parecia aço e os nervos haviam sido aguçados pela brutalidade de uma vida nas áreas mais desoladas do mundo. Ele ria com facilidade, mas rápido e terrível também era sua ira. Seu apetite era voraz, e bebidas fortes eram uma paixão e uma fraqueza. Em muitos aspectos, tão ingênuo quanto uma criança. Desconhecia a sofisticação da civilização. Era naturalmente inteligente, possessivo com seus direitos e perigoso como um tigre faminto. Embora jovem, tinha sido embrutecido pela guerra e por suas andanças, e suas viagens a muitas terras eram evidentes na forma como se vestia. Seu elmo com chifres de touro era igual ao utilizado pelos Aesiris de cabelos dourados de Nothenheim. Sua cota de malha e suas grevas eram dos melhores artesãos de Koth. As peças com elos de correntes que protegiam seus braços e pernas vinham da Nemédia. A lâmina em seu cinturão era uma espada longa aquiloniana e seu deslumbrante manto escarlate não poderia ter sido adquirido em outro lugar que não fosse Órpia. Assim, eles continuavam a seguir na direção sul, e o mestre Tito começou a procurar pelos vilarejos de muros altos dos povos negros. No entanto, encontraram apenas ruínas flamejantes na margem de uma baía, atulhadas de corpos negros nus. Tito praguejou. No passado fiz um bom comércio aqui. Isso é obra de piratas. E se os encontrarmos? Conan desprendeu a grande lâmina da baía. Este não é um navio de guerra. Fugiremos em vez de lutar. Porém, se chegar a esse ponto, já afugentamos saqueadores antes e podemos fazê-lo novamente, a menos que seja a tigresa de Belite. Quem é Belit? A mais selvagem mulher demônio viva. A não ser que eu tenha interpretado errado os sinais, foram os açougueiros dela que destruíram aquela vila na Bahia. Espero vê-la um dia enforcada num mastro. Chamam-na de Rainha da Costa Negra. É uma xemita que lidera saqueadores negros. Eles atacam os navios e já mandaram muitos bons comerciantes para o fundo do mar. Tito trouxe coletes alcolchoados, elmos de aço, arcos e flechas guardados sobre o tambodilho. Pouco adianta resistir se formos perseguidos. Ele grunhiu. Mas dói na alma desistir sem lutar. O sol estava nascendo quando o vigia deu um grito de alerta. Contornando a extremidade de uma ilha a este bordo, uma forma longa e letal deslizava pela água. Uma galé delgada e serpentina, com um convés elevado que ia da proa à polpa. 40 remos de cada lado impulsionavam a embarcação pelas águas, e as laterais baixas estavam repletas de negros nus que cantavam e batiam as lanças nos escudos ovais. Uma longa flâmula vermelha flutuava do calceço. Belit! Tito gritou, empalidecendo. Atenção! Sigam para a entrada daquela enseada. Se conseguirmos atracar antes que nos alcancem, teremos chance de escapar com vida. Assim, dando uma guinada veloz, a Argos fugiu para a arrebentação que ressoava ao longo de uma orla margeada por palmeiras. Tito andava de um lado para outro, berrando para que os exaustos remadores se esforçassem ainda mais. A barba negra do timoneiro brilhava, assim como seus olhos. Me dê um arco! Conan solicitou. De pé na popa, ele observou a galé em forma de serpente deslizar levemente pelas águas, e, por mais que não fosse um homem do mar, estava evidente para ele que Argos jamais venceria aquela corrida. Flechas disparadas do convés dos piratas já caíam com um assobio no ar, a menos que 20 passos de distância. É melhor nos prepararmos para resistir. O cimério grunhiu. Do contrário, todos vamos morrer com flechadas nas costas, sem desferir um único golpe. Mantenham o ritmo, cães! Rugiu Tito, gesticulando com veemência o punho cerrado. E os remadores barbados grunhiam, curvados sobre os remos, enquanto seus músculos se flexionavam e tensionavam, e o suor escorria por suas peles. O madeiramento da pequena e robusta galé rangia e estalava enquanto os homens a forçavam pela água. O vento havia minguado, a vela pendia inútil, os perseguidores inexoráveis se aproximavam. E faltava ainda 1,5 km para a arrebentação quando um dos homens do leme caiu engasgando no tambodilho, o pescoço atravessado por uma longa flecha. Tito correu para assumir o seu lugar e Conan, firmando as pernas bem abertas no tambodilho. Podia ver com clareza os detalhes dos piratas agora.
Os remadores eram protegidos por uma linha de marteletes nas laterais. Mas os guerreiros que dançavam no estreito convés estavam em plena vista. Tinham a pele pintada e usavam plumas. A maioria estava nua e portava lanças e escudos manchados. Na plataforma sobrelevada na proa estava uma figura delgada, cuja tez branca brilhava num contraste agudo com a pele escura daqueles que o cercavam. Sem dúvida, Belet. Conan esticou o arco e puxou a flecha até a orelha. Então, algum capricho ou sensação de dúvida guiou sua mão e enviou a flecha direto contra o corpo de um lanceiro alto e emplumado ao lado dela. Metro a metro, a galeia pirata estava alcançando a nau mais leve. Flechas choviam sobre a Argos e os homens gritavam. Todos ao leme haviam caído, privados de flechas, e Tito manejava sozinho o barco, regurgitando maldições, as pernas firmadas com os músculos nodosos saltados. Então, com um soluço, ele sucumbiu a uma flecha atravessada em seu coração. Desgovernada, a Argos virou de lado na arrebentação. Os homens gritavam em meio ao caos, e Conan assumiu o comando à maneira que lhe era característica. Pra cima deles, rapazes! Apanhem seu aço e deem alguns golpes nesses cães antes que cortem nossas gargantas. Não adianta mais curvar a cabeça. Eles vão nos abordar antes que possamos navegar mais 50 metros. Em desespero, os tripulantes abandonaram os remos e pegaram suas armas. Foi corajoso, mas inútil. Tiveram tempo para uma saraivada de flechas antes que os piratas caíssem sobre eles. Sem ninguém ao leme, a Argos girou para os lados e a proa revestida de aço dos saqueadores colidiu contra o centro do casco. Ganchos de ferro se prenderam às laterais da embarcação. Da alta murada, os piratas lançaram um voleio de flechas que atravessou os coletes almofadados dos marinheiros condenados. E a seguir, saltaram com as lanças em mão para completar a carnificina. No convés do navio pirata, meia dúzia de corpos caídos era o soldo da habilidade de Conan com o arco. A luta a bordo da Argos foi curta e sangrenta. Não sendo páreos para os altos selvagens, os marinheiros baixos e troncudos foram mortos até não restar ninguém. Porém, em outra parte, a batalha tinha sofrido uma reviravolta peculiar. Conan, na parte superior da popa, estava nivelado à mesma altura do convés dos piratas. Quando a proa de aço colidiu contra Argos, o cimério se manteve firme e conservou o equilíbrio ante o choque, desfazendo-se de seu arco. Um corsário alto que saltou sobre o parapeito encontrou em pleno ar a espada larga do bárbaro, que o cortou ao meio na linha da cintura, de modo que o tronco caiu para o lado, e as pernas do outro. Então, com uma explosão de fúria que deixou uma pilha de cadáveres dilacerados ao longo da borda do navio, Conan superou a almurada e caiu no convés da tigresa. Num instante, ele tornara-se o centro do furacão de lanças que estocavam e bastões que atacavam. Contudo, movia-se com velocidade atordoante, como um borrão azulado de aço. As lanças se curvaram contra sua armadura e passavam no vazio, enquanto sua espada cantava sua mortal canção. A loucura guerreira de sua raça se apossara dele e, com uma fúria rubra, ardente e insensata oscilando em seus olhos, ele partiu crânios, esmagou troncos, decepou membros e eviscerou corpos, transformando o convés num pavoroso depósito de cérebros e sangue. Invulnerável em sua armadura, de costas para o mastro, Conan empilhou corpos mutilados a seus pés até que os inimigos recuaram, ofegando de ódio e medo. Então, quando os piratas ergueram as lanças para investir, ao mesmo tempo em que se tensionava o corpo já pronto para saltar e morrer no meio deles, um grito estridente congelou os braços erguidos para o ataque. Todos ficaram como estátuas, os gigantescos negros prontos para arremessar as lanças e o espadachim de armadura com a lâmina gotejante. Belet saltou diante dos negros, forçando suas lanças para baixo. Virou-se na direção de Conan, o busto erguido, os olhos brilhando. Os dedos ferozes da surpresa se apoderaram do coração do homem. Apesar de magra, ela tinha uma constituição de uma deusa, ao mesmo tempo macia e voluntuosa. Trajava apenas um colete de seda. Os membros brancos de marfim e as curvas alvas de seus seios provocavam um ritmo apaixonado no pulso do cimério, mesmo em meio à fúria da batalha. Sua cabeleira negra, tão escura quanto a noite estígia, caía em cachos ondulados reluzentes sobre suas costas graciosas.
Seus olhos escuros pareciam arder sobre o bárbaro. Era indomável como o vento do deserto, flexível e perigosa como uma pantera. Aproximou-se dele, ignorando a enorme lâmina que pingava de sangue de seus combatentes. Chegou tão próxima do enorme guerreiro que suas coxas delgadas resvalavam na arma. Seus lábios vermelhos se abriam, enquanto ela encarava os olhos sombrios e ameaçadores dele. Quem é você? Por estar, nunca vi alguém assim, apesar de ter navegado das costas da Zingara até o fogo do extremo sul. De onde está vindo? De Argos. Ele respondeu brevemente, alerta para qualquer perfídia. Se a mão dela se movesse na direção do punhal, cravejado em sua cinta, uma bofetada a deixaria desacordada no convés. Contudo, em seu coração, ele não tinha medo. Já tivera mulheres demais, civilizadas ou bárbaras, em seus músculos de ferro para não reconhecer a luz que ardia nos olhos daquela. Você não é um iboriano molenga? Ela exclamou. É feroz e bruto, tal qual um lobo cinzento. Esses olhos nunca foram ofuscados pelas luzes da cidade. Esses músculos nunca foram amaciados pela vida entre paredes de mármore. Eu sou Conan, um cimério. Ele respondeu. Para os povos de climas exóticos, o norte era um reino labiríntico, quase mítico, povoado por gigantes ferozes de olhos azuis, que ocasionalmente desciam de suas fortalezas com tochas e espadas. Seus ataques nunca iam tão longe ao sul ao ponto de chegar a Shen, e aquela filha de Shen não fazia distinção entre um Aesir, um Vanir e um Cimério. Mas, com o instinto inequívoco de uma elemental feminina, ela sabia que tinha encontrado seu amante e sua raça nada significava, exceto pelo fato de dotá-lo de um glamour presente nas terras longínquas. Eu sou Belit. Abriu os braços e prosseguiu. A rainha da Costa Negra. Ah, tigre do norte, você é frio como as montanhas geladas que o criaram. Abrace-me e esmague-me com seu amor feroz. Venha comigo até os confins da terra e do mar. Sou rainha pelo fogo, pelo aço e pela morte. Seja meu rei. Os olhos dele varreram as fileiras ensanguentadas de piratas em busca de expressões de ira ou ciúme. Não viu nenhuma. A fúria tinha desaparecido dos rostos de ébano. Percebeu que, para aqueles homens, Belit era mais do que uma mulher. Era uma deusa cuja vontade era inquestionável. Olhou para Argos, chafurdando no mar manchado de vermelho, emborcada, com seu convés inundado e segura pelos ganchos de ferro. Mirou a praia margeada pelo azul, o nevoeiro esverdeado do oceano e a vibrante figura à sua frente. E sua alma bárbara se agitou. Perseguir aqueles brilhantes reinos azuis ao lado daquela tigresa de pele branca. Amar, rir, viajar, pilhar. Eu velejarei com você. Oh, Niaga! A voz dela vibrou como uma corda de arco. Busque ervas e cuide dos ferimentos de seu senhor. Quanto ao resto de vocês, tragam a bordo o saque e vamos partir.